Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos em 2024, o ano da influência. Você que é a primeira vez que está aqui, né, tem mais de 30 pessoas aqui hoje que é a primeira vez. Nosso tema do ano é o ano da influência. O Senhor tem nos chamado para ser influenciados pelo Espírito Santo e também influenciar pessoas para Jesus. Então, tudo aqui é pensado para influenciar você a amar Jesus e a entregar a sua vida para Jesus e ter a sua vida transformada, amém, queridos? E nós estamos aí numa série, terminamos uma série já nesses primeiros domingos do ano, e hoje nós vamos começar uma nova série, e essa nova série se chama Influências Perigosas. Nós vamos começar essa série e você precisa apertar o seu cinto de segurança, porque o negócio vai ficar meio doido, ok? Vai ser uma série assim, que eu não sei se você vai voltar outra vez aqui no culto, porque nós vamos falar e pregar a verdade, amém, queridos? Nós vamos falar a verdade aqui sobre essas influências perigosas. Então nós vamos falar sobre coisas que talvez você vai falar assim, não acredito que o pastor vai pregar sobre isso, que a pastora vai pregar sobre isso. Nós vamos pregar, nós vamos tocar em assuntos que vai mexer com a gente, que vai virar a gente dos avessos, que a gente às vezes vai espernear, que a gente vai falar, não concordo, e vai querer brigar, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém, queridos? A minha oração é ter uma igreja que ama a palavra de Deus, que ama o confronto, amém, queridos? Então nós vamos tratar sobre assuntos assim, difíceis, perigosos, porque o mundo tem influenciado as pessoas, a sociedade, de forma perigosa. Existem muitas coisas que você acha que não tem nada a ver, e essa palavra nada a ver, ela devia ser muito bem usada no vocabulário cristão, porque tem muita gente que vai dizer, nada a ver, e aí o diabo, por causa do seu nada a ver, ele vai entrando de forma sutil, de forma perigosa na sua vida, na sua casa, na sua família, e aí as coisas começam a acontecer, a dar errado, você não sabe por que as coisas não vão para frente, e aí você ora, você busca, mas você ainda não entendeu que aquilo que você acha que não tem nada a ver, está sendo uma grande influência perigosa para você e para a sua casa. Então nós vamos falar, você está tentando decifrar o que tem aqui nessas imagens, né? Tem bastante coisa. Isso aqui é para te deixar curioso, para você não faltar de nenhum culto aqui para frente. Então assim, você que é a primeira vez, eu tenho um jeito especial de pregar. Às vezes, eu solto uns gritos aqui, mas não estou bravo não, gente. Vira para a pessoa e fala assim, o pastor não está nervoso. Então se você vê eu dando uns berros aqui, você sabe por que eu dou uns berros? Para ver se você acorda. É porque tem pessoas indo para o inferno, com a sua vida em pecado, e eu não suporto ver pessoas indo para o inferno e não sendo salvas por Jesus. Não tem como você pregar para alguém que está indo para o inferno, falando mansinho com ela, você tem que gritar, você tem que falar, você tem que chamar a atenção dela. Amém? Então não se assuste, pastor, tá tudo bem, tá? Eu te amo. Mas nós vamos para um tempo de confronto aqui, amém? Quem está comigo aqui? Quem está preparado aí? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. O primeiro episódio dessa série, Influências Perigosas. Nós vamos falar sobre a maior influência perigosa que existe, que é a influência do pecado. Nós vamos falar sobre a influência do pecado na humanidade. O que é que o pecado faz na vida de alguém? O estrago que o pecado faz na vida de alguém que vive no pecado, que não renuncia o pecado, que não se arrepende do pecado. E nós não podemos começar esse primeiro episódio falando sobre a influência do pecado, se não for lá em Gênesis capítulo 3, onde conta a história para nós da queda da humanidade. E a palavra começa nos ensinando e narrando para nós, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite porque nós te amamos, nós amamos o Pai, nós amamos Jesus.
Nós estamos aqui porque nós precisamos ser transformados, ser mudados. Eu te peço agora, nesse início de série, Pai, aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o coração da minha esposa, Senhor, de tratarmos assuntos perigosos, sobre influências perigosas, que têm alcançado os corações de forma sutil. Nós queremos que seja uma série, ó Pai, onde nós vamos abrir os nossos olhos, vamos tirar as escamas dos nossos olhos, e nós vamos viver a verdade que o Senhor tem para nós. Nessa primeira noite eu te peço que toda distração agora caia por terra em nome de Jesus, toda tentativa do diabo de querer tirar nossa atenção, de trazer incômodo fora do normal. Nós queremos te pedir agora, Espírito Santo, toma o controle desse ambiente agora em nome de Jesus. Nós sabemos que há uma guerra espiritual acontecendo agora, porque são assuntos pesados. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma esse ambiente, toma os nossos corações. Nós queremos estar diante da Tua Palavra para ser transformados pela Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, misericórdia da vida do Teu povo. Nós estamos aqui para pregar a verdade a respeito da Palavra de Deus, num mundo de trevas. Em nome de Jesus, amém. Esse primeiro versículo do capítulo 3 fala sobre a serpente, o animal mais astuto de todos os animais. E esse animal, a serpente, ele encontra essa mulher chamada Eva. E o diabo, ele faz um questionamento, ele faz uma pergunta: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Porque o diabo, ele faz isso, queridos. O diabo, ele lança dúvidas a respeito daquilo que já é uma verdade. As verdades de Deus para nós, aquilo que Deus já disse para você, verdade sobre a sua vida. O diabo, ele sempre vai causar circunstâncias, usar pessoas, usar momentos na nossa vida para nos fazer duvidar das verdades de Deus sobre nós. Então ele olha para aquela mulher e fala assim: foi isto mesmo que Deus disse? O diabo, querido, ele já sabia a resposta. Ele já sabia aquilo que ele estava perguntando. Mas ele vem questionar as verdades, ele vem questionar os mandamentos, ele vem questionar os princípios da palavra de Deus, ele vem questionar a Bíblia, para gerar dúvida em nossos corações. E está aqui um grande perigo no nosso tempo. Muitas pessoas não têm percebido a maldade do diabo, não têm percebido que o diabo tem de forma sutil lançado dúvidas no casamento, lançado dúvidas na nossa vida, lançado dúvidas nos nossos ouvidos, para a gente duvidar: será mesmo? Será mesmo que Deus existe? Será mesmo que esse negócio de céu e inferno existe? Será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus tem um propósito para a minha vida? O diabo, ele começa a usar situações, pensamentos, para lançar dúvida, para aquilo que já é uma verdade para você. Mas ele lança dúvidas para tentar você desistir dessa verdade e não andar nessa verdade. E infelizmente nós vivemos um tempo que o diabo tem lançado dúvidas sobre os princípios da palavra de Deus. E aquilo que é verdade absoluta para algumas pessoas, por causa dessa sutileza do diabo, essa verdade absoluta para alguns tem se tornado uma verdade que não é tão verdade assim, uma verdade relativa. E aí a gente começa a olhar para aquilo que o pastor está pregando e a gente começa a falar assim: eu acho que não é bem assim. A gente lê um texto na Bíblia e você vai: acho que não é bem assim não. E a gente começa a duvidar das verdades de Deus para nós. É isso que o diabo faz. E aí o diabo continua dizendo no versículo 2, a mulher responde no versículo 2, a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. A mulher, ela abre um diálogo com o diabo, ela abre um diálogo com o pecado, e esse é o nosso problema. O diabo vem com as suas ideias, mas quando a gente resiste o diabo desiste e vai embora, amém? Mas o problema é que muita gente, quando vem as mentiras do diabo, você abre um diálogo para isso. E foi isso que Eva fez. Eva, ao invés de resistir o diabo e falar assim: você sabe qual é a verdade, aparta-te de mim, Satanás, eu te resisto agora em nome de Jesus. Eva não fez isso, igual muitos de nós não faz. Nós não resistimos o diabo e a gente começa então a se alimentar daquelas mentiras. E aí Eva começa o diálogo ali
correndo um risco sério. Toda vez que você tenta dialogar com o diabo, toda vez que você tenta dialogar com o pecado, você corre um sério risco de ceder àquele pecado, de ceder àquela tentação. E aí no versículo 3 continua, mas Deus disse, a mulher contando para o diabo, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher no versículo 4, certamente não morrerão. Olha só o diabo como ele é sujo. Eva já sabia a verdade, o diabo também já sabia a verdade, mas o diabo instala uma mentira para causar confusão. Não, vocês não vão morrer. Ele faz uma afirmação, parecendo ser verdade, mas é mentira. Satanás sempre vai afirmar coisas que são mentiras para tentar se tornar uma verdade em nossas vidas. E tem muita gente que não vive mais a verdade de Deus, porque acreditou nas mentiras de Satanás, e aquela mentira de Satanás agora se tornou uma verdade para a sua vida. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos são amados pelo Pai? Isso é uma verdade sobre você. Mas toda vez que você dá ouvidos para o diabo, ele quer mexer na sua identidade, ele quer mexer na sua filiação, porque o diabo não suporta essa verdade de que alguém chamado Jesus Cristo morreu por você naquela cruz, mesmo sem pecar, e você agora que crê em Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, você se tornou filho amado do Pai. Ele não acredita nessa verdade. Então ele quer distorcer essa verdade, e aí ele começa a colocar mentiras na nossa vida. E aí o diabo começa a falar assim, não, você não é tão amado assim não. Não, ninguém te ama. Olha quantas pessoas já te rejeitou. Você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Você foi rejeitado no seu emprego. Você foi rejeitado pelos seus amigos. Você foi rejeitado. Onde você vai ser rejeitado? Você é fracassado, cara. Você é fracassado. O diabo começa a colocar essas coisas. Você é fracassado. Você não serve para nada. Aí a gente começa a se alimentar dessas mentiras. E aquilo que não é verdade, porque você se alimentou das mentiras do diabo, você começa então a ter uma vida de fracasso, você começa a ter uma vida de derrota, aí você começa a ser rejeitado mesmo. Por quê? Porque você não resiste o diabo, não resiste às mentiras do diabo. E foi isso que Eva fez. Eva então caiu nas mentiras do diabo. No versículo 5, o diabo continua dizendo para ela assim, é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só o que o diabo faz. Ele começa a falar para Adão e Eva, vocês podem ser como Deus. O diabo sabia o que era isso. Lúcifer estava no céu, morando com Deus, e Lúcifer quis ser igual a Deus, e ninguém é igual a Deus, ninguém rouba o lugar de Deus. Deus faz o que? Deus expulsa Lúcifer, que se torna diabo, Satanás. E agora que ele foi expulso, porque ele quis ser igual a Deus, ele quer induzir a humanidade a pensar que é Deus. E aí ele fala assim, se vocês comerem, certamente vocês vão se tornar como ele, como Deus. E aí Eva e Adão, ao invés de repreender isso, eles começam então a cair nessa cilada do inimigo. Porque é isso que na nossa sociedade prega. A nossa sociedade, ela gosta de poder, de autoridade. A nossa sociedade quer ser melhor que os outros. A nossa sociedade quer ser melhor do que você. E elas querem o poder, elas querem a glória, elas querem ser majestade, elas querem ser mais que Deus. Elas querem governar suas próprias vidas, elas querem ser os donos da sua vida, os donos do seu próprio nariz, elas querem governar do jeito que elas acham que é bom e melhor, elas não querem mais depender de um Deus soberano que fez todas as coisas. O mundo prega que você precisa ter poder, que você precisa ter autoridade, que você precisa ser o dono da sua vida, que você precisa estar no controle de tudo. O diabo quer isso, que você roube o lugar de Deus. O diabo quer que você roube a glória de Deus. E infelizmente, Eva
e Adão caíram nessa cilada. O versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Olha só como Satanás é sujo. Ele colocou mentiras. E aquela mulher, então, ela olha para aquele fruto que não podia comer. A ordem era essa: não coma de tudo, menos desse aqui. Ela olha para aquele fruto e começa a enxergar com aquele fruto com um olhar de cobiça. O texto diz que era atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo nunca vai aparecer para você como um monstro horrível, com uma voz que te assusta, com um tridente na mão. O diabo sempre vai aparecer para nós de forma atraente. O diabo, ele coloca o pecado, as tentações num embrulho bem interessante, que enche os nossos olhos, que a gente deseja aquilo. Porque eu não sei você, mas se o diabo aparecer para mim com um tridente na mão, com um chifre do capeta, eu repreendo ele na hora, porque em nome de Jesus, sai agora. Mas existem coisas que o diabo faz, que ele oferece para nós, e a gente olha e fala assim: nossa, que delícia. A gente deseja, a gente cobiça aquilo. E foi isso que Eva fez. Eva olhou para aquele fruto e viu que aquilo era desejável. Viu que aquilo era gostoso. Porque, gente, o pecado não é ruim, o pecado é gostoso. Quem fala que o pecado é ruim está arrotando religiosidade. As propostas do mundo são boas, é atraente para a nossa carne, é atraente para o nosso ego, é atraente para satisfazer os nossos desejos. Vocês estão aqui comigo? Então não acha assim: se fosse eu no lugar de Eva, eu não teria comido. Não tinha comido tinha comido todos os frutos da árvore. Então foi atraente. Então o pecado, ele faz isso. O pecado, ele, no primeiro momento, ele se mostra atraente para nós. O diabo, ele mostra para nós caminhos de prazer. Ele mostra para nós um caminho de satisfação do nosso ego. E aí no versículo 7, depois de ter comido o fruto e ter dado também ao seu marido, o texto diz assim: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram-se folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Você que é conhecedor da verdade, e se você já teve essa experiência, você sabe o que eu vou falar agora. O pecado, ele é atraente, a gente vai em direção àquele pecado. Mas depois que a gente pratica o pecado, normalmente, se você é conhecedor da palavra, você se sente o quê? Mal. Você fica mal por aquilo. E essa é a sua chance de correr para Jesus, pedir perdão e se arrepender. Mas tem gente que não faz isso. Tem gente que fica mal, guarda aquilo no coração e continua a vida. E aí vem de novo a oportunidade. Ele faz de novo. Agora ele fica meio mal, ele não fica todo mal. Ele fica meio mal. Aí passa os dias, ele tem a oportunidade de novo. E agora ele faz, mas agora ele não fica mal. Porque aquele pecado agora passou a fazer parte da vida dele. Agora aquele pecado virou seu pecadinho de estimação. E agora ele dá comidinha para o pecado, ele alimenta o pecado. E aquilo que era um pecado agora não é mais pecado. Aquilo que ele tratava como pecado agora, agora eu tenho um problema nessa área. E a gente tem vivido numa geração que não tem chamado mais pecado de pecado. A gente tem chamado pecado de problema. Tem pessoas que estão afundados na pornografia e falam assim: eu tenho problema com pornografia. Não, você não tem problema com pornografia. O seu pecado se chama pornografia.
Eu tenho problema com mentira. Quando eu vejo, eu já menti. Não, você não tem problema com mentira. Você tem falta de vergonha na cara e isso se chama pecado. Nós vivemos numa geração que nós paramos de dar nome aos pecados. A gente trata pecado agora como é um problema, mas isso se chama pecado. Dê nome aos seus pecados. Dê nome aos seus pecados. E aí então nós temos esse episódio que acontece. Os olhos se abriram. E agora eles começam então a ver que eles estavam envergonhados por causa daquilo. Que depois daquele ato pecaminoso, aquilo gerou peso, gerou vergonha e aquilo também gerou consequências. A escolha de ceder à tentação deles, de querer ser como Deus, de querer ocupar o lugar de Deus, de querer assumir o governo da vida deles. Isso trouxe consequências. E aí o texto continua dizendo no versículo 8: quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Adão, onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E nisso o pecado entrou na humanidade e trouxe as suas consequências. E hoje o mundo vive debaixo de uma influência do pecado. O mundo hoje é um mundo caído. Aquilo que era para ser bom, aquilo que era para ser agradável, foi mudado, foi alterado, foi adulterado pelo pecado. O nosso relacionamento com Deus foi afetado e o pecado separou o homem de Deus. E o pecado então entra na humanidade, gerando morte. Que tipo de morte? É óbvio que não foi a morte espiritual, mas foi a morte, não foi a morte física, mas foi a morte espiritual. Nós tínhamos comunhão com Deus, o homem foi criado para ter relacionamento com Deus, e por causa do pecado esse relacionamento foi quebrado, porque Deus é santo, e Ele não se relaciona com o pecado, Ele não tem parte com o pecado. E aí então foi quebrado, foi rompido esse relacionamento, porque o pecado entrou. E agora o mundo está um mundo caído. Tudo que você olha hoje está caído, foi contaminado pelo pecado. As nossas vidas foram contaminadas. A natureza foi contaminada pelo pecado. Mas o que eu acho interessante é que Deus, Ele entra no jardim como de costume. Ele entra naquele jardim e Ele faz a pergunta: Adão, cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Sabe, a primeira pergunta de Deus não foi assim: Adão, o que foi que você fez? A primeira pergunta de Deus foi: Adão, cadê você? Sabe por quê? Sabe por que Deus não chegou falando assim: o que você fez? Mas foi: cadê você, Adão? Porque Adão era muito mais importante do que o pecado que ele cometeu. Então Deus não estava interessado o que você fez, Deus estava interessado: cadê você que está se escondendo? E quando Deus pergunta: Adão, cadê você? Deus sabia aonde Adão estava. Deus sabia o que tinha acontecido. Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia aonde Adão estava escondido, mas quem não sabia era Adão. Adão não sabia onde ele estava, porque Adão ficou perdido por causa do pecado. Então Adão se escondeu,
E o que eu acho incrível é que Deus chegando no jardim e fazendo essa pergunta, Deus sabia onde Adão estava. Mas Adão não sabia, Adão estava perdido, porque é isso que o pecado gera em nós. O pecado nos deixa sem direção, o pecado nos expõe à vergonha, o pecado nos traz fracasso, o pecado gera morte para nós. E aí então Deus vai como de costume, e aí às vezes a gente tem uma visão distorcida de Deus, porque Deus, queridos, podia chegar naquele lugar, Ele podia chegar com o chicote na mão e falar: Adão, vem aqui que eu vou acertar as contas com você. Ou Deus podia estar lá sentado no trono, assistindo a cena, Eva conversando com a serpente. E quando Adão fosse comer do fruto, ele fizesse Adão desaparecer, fulminasse Adão. Mas Deus não faz isso. Deus não fez isso. Deus, Ele está lá sentado no trono dele, e a cena está acontecendo, Ele está assistindo tudo, e aí Deus vendo Eva conversando com a serpente, o que Deus faz? Nada. Deus está vendo agora, Adão vai pegar o fruto, vai comer o fruto, e o que Deus faz? Nada. Deus continuou sentado no trono dele, esperando a hora marcada de se relacionar com o homem. Então o pecado não fez Deus se levantar daquele trono, porque Deus não é movido pelo pecado, Deus não é movido pelas suas práticas pecaminosas. Sabe o que fez Deus se mover do trono? Foi a hora que chegou o momento de se relacionar com Adão e Eva. Então Deus levanta do seu trono e Ele vai para aquele jardim, e Ele chega lá e pergunta: Adão, cadê você? Deus poderia ter chegado lá e falado assim: o que você fez, seu sem vergonha? Mas sabe o que Ele faz? Adão, cadê você? Você está perdido. Nessa noite, Deus está aqui, Jesus está aqui, e Ele não vem ao seu encontro com um chicote na mão, com raiva, irado porque você está em pecado. Ele não está aqui para condenar você por causa do seu pecado. Muito pelo contrário, Jesus está aqui nessa noite, e Ele pergunta para mim e para você: cadê você? Cadê você, Ricardo? Cadê você, Diego? Cadê você, Carlos? Você está perdido, e eu vim aqui para te encontrar, para tirar desse lugar de perdição, para tirar desse lugar de pecado, para tirar você desse lugar de sujeira, restaurar a sua vida, perdoar os seus pecados, restaurar o seu coração, limpar você, restaurar você, redimir você com o sangue de Jesus e te dar uma nova vida em Cristo. Ele vem com amor. Porém, queridos, a consequência vem. A consequência vem, e nós precisamos entender isso, que Deus continuou o mesmo, mas a humanidade foi alterada, adulterada por causa do pecado. Deus veio para o jardim do mesmo jeito, mas aquele relacionamento que o homem tinha foi quebrado por causa do pecado, e agora tudo é manipulado, tudo é influenciado a partir do pecado. As consequências dessa escolha geraram coisas terríveis, e o que começou naquele dia continuou. Por quê? Porque nós herdamos essa mesma natureza de independência, de nos tornarmos independentes. Alguns entendem mal a Bíblia e pensam que ela nos culpa pela má escolha de Adão. O único culpado é Adão, mas nós vivemos as consequências da sua decisão. Porque eles decidiram pecar, nós estamos herdando até hoje essa natureza independente, pecaminosa. E nós não podemos não querer ser o Deus do universo, mas muitos querem ser o Deus das suas próprias vidas, muitos querem ser o Deus dos seus próprios ambientes, muitos querem ser o Deus e viver separados de Deus. Por causa do pecado, essa influência está na vida de muitas pessoas, e isso explica muito a nossa vida hoje, aonde nós precisamos ter polícia nas ruas. Por quê? Por causa do pecado.
Nós precisamos ter as nossas casas trancadas, nós precisamos ter senha nos nossos celulares, nós precisamos fazer seguros. Por quê? Porque a maldade entrou no mundo e acabou a paz, o pecado veio, invadiu essa terra, e hoje essa terra vive com a influência do pecado. As doenças existem por causa do pecado, o divórcio existe por causa do pecado, a maldade existe por causa do pecado. Isso são as consequências. E o mundo então vem vivendo essa consequência, até que então Deus olha para essa humanidade e se cansa de não se relacionar com Ele, porque você foi criado para a glória de Deus e para se relacionar com Deus, amém, queridos? E aí Deus faz então o que? Envia Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, ó: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, chamado Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 14, todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 15, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, chamado Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Versículo 16 e 17, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Versículo 18 e 19, consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens, porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Versículo 21, para que como o pecado reinou na morte, assim, a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Se por meio de um homem virou essa desgraça toda na humanidade, chamada pecado, por meio de um outro homem chamado Jesus Cristo, Ele veio e trouxe graça para nós. Ele trouxe perdão para nós. Ele nos reconciliou com o Pai. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Ele restabeleceu o nosso relacionamento com o Pai. E hoje nós somos chamados filhos amados do Pai. Mas eu quero continuar em Romanos, porque está muito forte isso aqui. Eu não queria ler tudo isso, porque eu não tenho muito tempo. Mas vamos ler Bíblia, gente. Eu li aí uma parte de Romanos capítulo 5, vai para o próximo capítulo, Romanos capítulo 6, Romanos 6, no verso 11, Romanos 6, verso 11, a palavra de Deus diz assim, deixa eu pôr outra versão aqui para eu ler para vocês, NVI, no verso 11, assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus e em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele.
Não ofereça os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo está ensinando para nós, chega de viver debaixo da influência do pecado. Jesus resolveu essa situação. Querido, o problema para Deus não é o seu pecado, sabia disso? O seu pecado não é o problema para Deus, já foi resolvido na cruz do Calvário. Amém, queridos? Sabe qual que é o problema para Deus? A sua falta de arrependimento. Na verdade não é nem problema para Deus, é problema para você mesmo. O apóstolo Paulo está nos ensinando: vocês não precisam mais viver debaixo desse domínio, debaixo dessa influência de pecado. Eu enviei Jesus para morrer naquela cruz, e o sangue de Jesus, se você crer e se arrepender dos seus pecados, você não viverá mais debaixo dessa influência. Deus tem uma nova vida para nós. Nós não estamos mais debaixo dessa lei. E aí no capítulo 6 mesmo, no versículo 22, ele diz assim: agora porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toda vez que você está debaixo da influência do pecado e você peca, você está adquirindo uma parcela de morte para você. Toda vez que você peca, você está indo em direção à morte. Que morte é essa? Morte espiritual. Mas não é só a morte espiritual. Existem pecados que estão acabando com o templo do Espírito Santo, com o nosso corpo. E existem pecados que têm tirado a vida física antes da hora de pessoas. Então não é só uma morte espiritual. Tem pessoas que estão morrendo mais cedo, porque vivem uma vida de pecado. E o pecado gera o que, gente? O pecado gera a morte. E o apóstolo Paulo vem nos ensinar isso. Vocês não precisam mais viver debaixo desse jugo do pecado. No capítulo 7, no versículo 18, o apóstolo Paulo continua dizendo: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Nós temos uma carne. Nada de bom habita em mim, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, existe uma natureza pecaminosa ainda. Você crê em Jesus, você crê na salvação em Cristo Jesus, mas existe agora um conflito entre a carne e o espírito, e nós precisamos batalhar contra o pecado, nós precisamos fazer guerra contra o pecado, porque todos os dias o pecado quer nos influenciar, o pecado quer gerenciar a nossa vida, o pecado quer te conduzir para um caminho de perdição e morte. E no capítulo 8, pode ir para o capítulo 8 agora, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós. E ele diz assim: que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo o apóstolo Paulo está falando assim: você não pode viver numa influência pecaminosa, numa influência da carnalidade. Você precisa dar um basta. Você precisa dizer para a sua vida de pecado: chega, eu não quero mais viver debaixo dessa influência.
Eu não quero mais dizer sim para os desejos da minha carne. Eu quero ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E aí em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou, e não se submetam. Está dando para acompanhar aí, gente? Está dando para acompanhar aí? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13 agora. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. E aí no versículo 16, a palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós, versículo 16: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, de modo nenhum serão influenciados pela carne. Próximo versículo: pois a carne deseja o que é contra o Espírito. É isso que o pecado faz. O pecado deseja aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus. O Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe um dos motivos da gente estar careca, irmão? Porque aqui é uma briga da carne com o Espírito. Mas você é pastor. Você ainda tem carne aí, pastor? Irmão, o que corre nessas veias é sangue, igual o seu. Por isso tem que ficar careca de vez em quando. Por isso tem que andar descalço. Por isso tem que jejuar. Por isso tem que orar. Por isso tem que ler a palavra. Por quê? Porque é um conflito dentro de nós, entre o Espírito e a carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você quer fazer o bem, mas existe um conflito que fica te puxando lá para fazer o mal. Próximo versículo. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam, aqueles que estão na influência dessas coisas, aqueles que são influenciados pela carne, aqueles que são influenciados pelo pecados, essas coisas, praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: misericórdia, irmão. Dê nome ao seu pecado. Dê nome ao seu pecado. Pois o desejo da carne é essa: imoralidade sexual, facções. Deixa Deus falar com você agora. Porque a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito faz. Moralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, adultério, ciúmes, rancor, dissensões, divisões, inveja, embriaguez. Em outras versões diz festanças
desregradas e outros pecados semelhantes. Nós estamos num carnaval, numa feriado que é chamado de carnaval. Sabe o que significa carnaval? Festa da carne, festa da carnalidade. Foi inventado para você ter um espaço curto de tempo, para você fazer tudo que você tem vontade, você botar para fora, extravasar. Põe para fora, irmão. Tudo que você tem vontade de fazer e ser, agora é o momento. Aí você fica sexta, sábado, domingo, segunda, 5 dias. Queridos, eu não consigo entender alguém que fala que é de Jesus, que ama Jesus, mas parcela uma viagem para o Rio de Janeiro, para ir lá pular carnaval 5 dias no Rio de Janeiro. Que vai lá para usar droga, para se embriagar. Eu não consigo entender como essa pessoa que diz amar Jesus fica escolhendo o bloco que ele vai pular carnaval, oferecendo o seu corpo à carne e ao pecado. E aí chega a quarta-feira, quarta de cinzas. Agora eu vou lá me consertar com Deus. Agora eu vou lá pedir perdão de tudo que eu fiz. Pus para arregaçar, pus para quebrar o negócio todo. Agora eu vou lá, na quarta-feira, vou lá na missa. Vou lá agora me consertar com Deus, vou me purificar. E vou agora entrar na quaresma. 40 dias antes da sexta-feira, até a sexta-feira santa. Agora eu sou santo. No carnaval eu extravasei, mas agora... E aí tem crente hoje que não pode nem chamar de crente. Tem nada a ver esse negócio de carnaval. É uma festa. Vai lá, doido, vai. Vai lá. Vai. Igual dizia minha mãe. Vai. Vai lá, vai. Oferecer o seu corpo para a carne, para o diabo. O pecado não é brincadeira, gente. Com o pecado não se brincam. E como eu disse, as pessoas estão substituindo a palavra pecado por problema. Dê nome ao seu pecado. Pare de ser influenciado por essa desgraça de pecado na sua vida. Dê um basta nessa vida de pecado. Chame o seu pecado pelo nome. Queridos, o Evangelho não só nos livra da condenação do pecado já cometido, mas nos livra também do poder do pecado. Para a gente terminar, o que fazer então com o pecado? O que é pecado? O que o pecado faz? Põe para mim a primeira frase. O pecado amarra uma âncora na alma da pessoa. Já viu uma âncora? Bem grande. O diabo vem e amarra uma âncora na sua alma, que você fica pesado. Você não consegue caminhar em liberdade. As coisas não vão para frente. Você tenta fazer um plano, você tenta sair dessa vez, mas tem um negócio que te puxa. Tem um negócio que te agarra. Você tenta não pecar, mas tem um negócio lá. O pecado faz isso, o pecado põe uma âncora na nossa alma e deixa a nossa vida pesada. O pecado também, próximo. O pecado, nós precisamos entender que não é um problema superficial. Mas o pecado é um câncer que devora a alma. E tem muita gente que está sendo devorado pelo pecado, a sua alma já foi embora. Tem gente que não sente mais emoção, tem gente que já não sabe distinguir o certo do errado. A pessoa já foi tão tomada que agora o pecado já comeu a alma dela e agora ela não sabe mais o que é certo e o que é errado. Tem muita gente lá fora assim. Porque a alma devora. É como um câncer que devora a alma. Próximo. Se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado matará você. Se você não matar o pecado
matará você. O pecado vai matar o seu casamento, o pecado vai matar os seus relacionamentos, o pecado vai matar a sua vida emocional, o pecado vai matar tudo, a sua saúde, a sua paz, tudo vai embora. O pecado, onde o pecado toca, o pecado destrói, onde o pecado toca, o pecado mata. Pode pôr o próximo. Enquanto a carne for o seu GPS, pega aqui comigo. O pecado será o seu motorista e o inferno será o seu destino. Enquanto a carne governar você, enquanto você for influenciado pela carne, enquanto a carne for o seu GPS, o pecado será o seu motorista e o inferno será o seu destino. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito pastor que parou de pregar sobre isso. Tem muito pastor que está assim: Deus te ama, Deus te aceita do jeito que você é, e fica massageando todo mundo. Vem, pode vir. É verdade, Deus te ama e Deus te aceita do jeito que você é. Mas quando você se encontra com um Deus todo-poderoso, santo e perfeito, você é lavado, você é remido, você é transformado, a sua vida não é mais a mesma, você não mais dá ouvidos para a sua carne, para os seus pecados, para os seus desejos, mas você agora que foi encontrado por Jesus, uma água invadiu o seu coração, o sangue de Jesus que te limpa, que te restaura. Agora você não quer mais viver uma vida de pecado, agora você quer viver uma guerra contra o pecado. Por quê? Porque tem um Deus que se entregou por você naquela cruz, mesmo sem pecar, mesmo não ter feito nada de errado. Ele se entregou por você, para que você hoje pudesse ter uma vida santa, remida, lavada no sangue dele. Mas infelizmente, tem pessoas ainda que estão sendo influenciadas pelo pecado, influenciadas pela carne. E eu vou dizer de novo: enquanto a carne for o seu GPS, enquanto a carne estiver guiando você, o pecado vai ser o seu motorista e o inferno será o seu destino. Mas o que fazer então, pastor? Põe para nós, o que fazer com esse pecado então? Primeiro, não cubra os seus pecados. A primeira coisa que Adão e Eva quis fazer é se esconder o seu pecado. E até hoje é assim. O ser humano, ele quer se esconder de Deus ao invés de um encontro com Deus. Ele quer se esconder as suas falhas, esconder os seus pecados. Ele não quer que ninguém fique sabendo. O cara esconde da esposa, o cara esconde dos filhos, o cara esconde do pastor. Mas de Deus não. Você pode tentar me enganar, você pode tentar enganar a tua mulher, com essa mulher que você está conversando no serviço. Você está de graça com ela no serviço. Você pode tentar esconder da tua esposa, mas de Deus, não se esconde nada. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Por isso, não cubra os seus pecados. Segundo, confesse os seus pecados. Depois de entender que você para de cobrir, porque quando você cobre, você está sendo influenciado por essa carne, por esse pecado. Mas quando você descobre os seus pecados e você confessa os seus pecados, você alcança perdão. Nós precisamos confessar o nosso pecado para Deus. Essa noite você vai ter a oportunidade de fechar os seus olhos e confessar os seus pecados para Deus. Aquilo que você está falando que é nada a ver, isso é pecado, irmão. Ah, mas é o meu jeito. Não, não é seu jeito não. Esse jeito de falar de qualquer jeito com as pessoas, de machucar as pessoas, de ferir as pessoas, não é meu temperamento forte, não. Isso se chama pecado. Confesse os seus pecados. Sabe por quê? Porque o pecado não suporta a verdade. O pecado não suporta a luz. Não corra de Deus, corra para Deus. Não faça como Adão e Eva no jardim, mas corra em direção de Deus, confessando os seus pecados. Terceiro, abandone o pecado. Sabe, porque a gente às vezes fica num ciclo de confessa o pecado, mas volta para o pecado. Confessa o pecado, mas volta para o pecado. O que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem roubado você da presença de Deus? O que é que está sendo para você difícil abandonar? Em nome de Jesus,
A partir de hoje, você vai abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que gera morte em você, tudo aquilo que está acabando com a sua vida. Você vai abandonar hoje em nome de Jesus. Então, pegue isso para o seu coração. Não cubra os seus pecados. Confesse os seus pecados. Abandone o pecado. Por quê? Porque o pecado gera a morte. Tem muita gente morrendo porque está escondendo o pecado. Tem muita gente que a vida não vai para frente porque está escondendo o pecado. Não confessa o pecado. Não abandona o pecado. Mas essa noite Jesus está aqui. Jesus está nesse jardim. Jesus está na sala do banquete. Ele está olhando para você nessa noite com um olhar de misericórdia e não de condenação. Ele está dizendo: filho, filha, eu escolhi essa noite para você viver um concerto, para você descobrir os seus pecados, confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados. Se você deseja parar de ser influenciado pelo pecado, influenciado pela carne, fica de pé no seu lugar, vamos orar.